o teor escatológico que ela tem. O que é teor escatológico? Está falando de coisas futuras. Nós podemos entender que quando o Senhor conta a parábola, nós sabemos que parábolas são janelas que abrem luz para o nosso entendimento e nos traz uma compreensão melhor daquilo que Deus quer falar conosco. Então Jesus, toda vez que queria falar algo muito profundo, de uma forma simples e que todos pudessem compreender, ele contava uma história, ele contava uma parábola. E ele começa no capítulo 24 falando sobre o final do tempo, o que antecederia a volta de Jesus. Depois ele fala sobre as virgens, as 10 virgens, falando sobre a importância de estar preparado, que a qualquer momento ele vai voltar. E ainda nesse teor escatológico, falando das coisas futuras, agora ele está falando sobre aquilo que nós recebemos e tem uma prestação de conta. E aí ele começa a falar, esse é o panorâmico histórico. Naquela época era muito comum, né, se fazer essa negociação com talento, que é dinheiro. Hoje usamos a palavra talento para dons, né, para habilidades. Mas naquela época o talento era conhecido como uma moeda comercial. E se tinha muito hábito de fazer isso, né, de estar deixando com seus servos, com pessoas que eram tipo sócios para trabalhar. E quando o dono voltasse, o senhor voltasse, tinha uma prestação de conta. E só para você entender o valor dessa parábola, o valor desse talento, um talento, ele tinha cerca de 35 quilos, fosse ouro ou prata, ou qualquer outro tipo de objetos de valor, ok? Mas geralmente era ouro ou prata. E os talentos, eles valiam um ano de trabalho de um assalariado que ganhava bem. Então, alguns estudiosos falam que seria cerca de 600 mil por ano, né, que ele ganharia. Então, um talento, 600 mil, multiplica isso para quem ganhou 5. Eu já ficaria muito feliz se tivesse só a metade, não é verdade? Mas imagina, se fosse prata seria a metade. Ouro, cerca de 600 mil. Um talento só, mas um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. E eu aprendo algumas coisas com essa parábola, e essas coisas que eu aprendi ao ler a parábola, eu quero compartilhar com você. É uma responsabilidade muito grande. Quando o Senhor fala anteriormente na parábola, que antecede essa, ele diz que a gente tem que estar atento que ele vai voltar. E isso é legal, a gente fala, olha, glória a Deus, o Senhor vai voltar, eu tenho que estar com as minhas lamparinas, né, acesas, azeite na botija. Mas ele diz, não só que ele vai voltar, mas que ele vai prestar conta com aquilo que ele nos deu. E que eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo nessa parábola, é que Deus, ele distribui talentos a todos nós. Todos nós temos talentos. Todos nós temos algo que recebemos de Deus. Dons, conhecimento, habilidade, aprendemos coisas, sabemos fazer alguma coisa, sabemos costurar, sabemos pregar, sabemos ensinar, sabemos consertar alguma coisa. Todos nós temos talentos. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor chegou e contou nessa parábola dizendo, olha, um senhor saiu e chamou 3 servos. E as 3 servos ele deu talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Então a primeira coisa que eu aprendo é que todos nós recebemos talentos distribuídos por Deus. Não tem uma pessoa aqui ou no mundo que pode dizer, eu não tenho nenhum talento. Porque segundo a parábola, que queria nos ensinar uma verdade, o Senhor diz que todos receberam talentos. E aí a gente continua lendo, e ele diz que um recebeu 5. Por que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1? Eu aprendo o seguinte, Jesus dá a cada um de nós uma missão. E essa missão cabe a nós cumpri-la cabalmente. No dia que você nasceu, no dia que você veio ao mundo, lá naquele hospital ou em casa, não importa onde você estava, naquele momento muitas crianças estavam nascendo junto com você. Mas todas aquelas crianças tinham um propósito. Você tinha um propósito e cada criança tinha um propósito específico. E Deus, quando te trouxe à terra, Ele não te trouxe simplesmente para povoar a terra, mas Ele te trouxe com um propósito. Naquele momento que você nasce, Ele te dá uma incumbência. Cumpra o meu propósito. Vou te dar X dias, X tempo, vou deixar algo que é meu. O Senhor estava falando que o que o Senhor deu ao servo, não era do servo, era dele. Então o Senhor falou, eu vou te dar algo que é meu, vou te entregar, eu vou confiar a você algo que é meu, vou dar na sua mão, e eu espero que você cuide bem, reproduza isso, e quando eu voltar, e eu vou voltar,
eu vou cobrar o que eu dei na sua mão em confiança. O mínimo que o Senhor espera é que nós hajamos com confiança e que possamos ter fidelidade naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E às vezes é tão difícil a gente entender isso. Às vezes nós entendemos que nascemos para simplesmente povoar a terra. Outras pessoas falam para mim, eu vim porque a minha mãe esqueceu de tomar a pílula. Eu vim porque eu sou vítima, minha mãe foi vítima de um estupro, de um abuso. E não é verdade. Você veio com um propósito de Deus. Você veio porque Deus sonhou com você e planejou que você estivesse aqui. E entre todos que Ele podia ter escolhido, Ele escolheu você com um propósito definido de vida. E quando Ele te escolhe, Ele te dá. Eu não sei se Ele te deu 5, eu não sei se Ele te deu 2, eu não sei se Ele te deu 1, mas eu sei que Ele te deu um talento. E quando Ele voltar, e a Bíblia diz que o Senhor falou, olha, vocês cuidam disso aí, e eu vou para bem longe. Então dá para entender que Jesus estava comparando a sua ascensão ao céu, ele estava falando para os discípulos, então a gente compreende que essa parábola corresponde à ascensão de Jesus ao céu, e Ele falando para eles, eu vou para bem longe, vou demorar um pouco, mas eu vou voltar. Então Ele sobe aos céus, demora um tempo que nós estamos esperando, mas Ele diz, o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai requerer uma prestação de conta daquilo que Ele confiou na minha e nas suas mãos. Deus confiou algo. E o mais interessante que o Senhor diz aqui na sua palavra, que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade.